falar de um público-alvo, considerado aí pessoas com deficiência, como deficiência intelectual, deficiência auditiva, visual, física, múltipla, autismo e altas habilidades de superdotação. Esse é o público-alvo que será atendido no espaço chamado Sala de Recurso Multifuncional, que faz atendimento educacional especializado. Sandra, já temos aí 12 cursos online para acontecer, não se preocupe não. A gente vai voltar presencial, mas vamos continuar com o projeto online, ok? Considera-se deficiência qualquer pessoa que tenha impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, dificuldade essa em interação com barreiras diversas que podem obstruir a sua plena participação nos contextos sociais em condição de igualdade com as demais pessoas. Esse é o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão 13.146, de 2015. E ela traz a educação especial, assim como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, ela traz a educação especial como serviços, modalidades, recursos diversos, situações que podem facilitar o movimento de inclusão da pessoa com deficiência. Então, a educação especial perpassa todos os níveis do ensino infantil até o ensino superior, e o AEE é um serviço de educação especial. O cuidador escolar, o intérprete, o guia-intérprete, são profissionais considerados de apoio como serviço da educação especial. Então, falar de AEE é falar de um serviço da educação especial que favorece aí a complementação e a suplementação da escolarização do aluno. Ele não ensina tarefa, não alfabetiza, não é reforço escolar, ele é um trabalho de atendimento complementar e suplementar. Não pode ser jamais considerado substitutivo, ou seja, não pode substituir a sala de aula. Ele complementa e suplementa. Educação inclusiva implica em uma concepção de ensino contemporânea que tem como principal objetivo garantir a todos, independente de qualquer condição, o direito à educação, a igualdade de oportunidade, a valorização e o respeito às diferenças, contemplando aí as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero. Olha a imensidão que é o universo em prol da inclusão de todo aquele que se apresenta diverso pela própria condição da natureza humana. Isso implica em transformação cultural, transformação das nossas práticas, das nossas políticas, especialmente aquelas vigentes na escola. O objetivo maior é garantir o acesso, permanência e a participação plena, desde que existam investimentos que proporcionem qualquer tipo de sucesso. E essas aprendizagens sistemática e assistemática fazem parte desse sucesso. Inclusão é isso. Acesso, permanência com investimento que gere sucesso. Para que a inclusão aconteça, alguns princípios são importantes. Entender que toda pessoa tem direito de acesso à escola, à educação. Entender que todo aluno aprende. Entender que o processo de aprendizagem de cada pessoa é ímpar, é singular. Entender que o convívio no ambiente escolar comum beneficia a quem tem e a quem não tem qualquer dificuldade. Entender que a educação inclusiva diz respeito a qualquer um de nós, independente da condição que a gente apresente. E para isso é preciso políticas públicas, projetos de educação inclusivas de verdade, que se tornem consistentes a partir dessa união entre políticas públicas, gestão escolar, estratégias pedagógicas, parcerias intersetoriais e participação familiar. Tudo isso traz um produto final, que é o aprender, que é o que a gente espera que o nosso aluno alcance ou chegue a alcançar ao longo da sua vida escolar ou fora dessa também.
Quando a gente fala de atendimento educacional especializado, a gente está falando de um conjunto de atividades, um conjunto de recursos de acessibilidade, um conjunto de recursos pedagógicos que são organizados dentro do contexto escolar, prestados sempre de forma complementar ou de forma suplementar ao processo de formação dos alunos que estão participando, convivendo do processo de ensino comum, regular, né? Esse é um artigo do decreto 7.611, que é o decreto que legitima a prática de trabalho do profissional que está no espaço de atendimento educacional especializado chamado sala de recurso multifuncional. Professor, minha sala é de AEI. Não, a sua sala é de recurso multifuncional. O que você faz nessa sala chama-se AEI, ok? Para a gente relembrar algumas questões anteriores já tratadas, o AEE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos. Para isso, a gente utiliza jogos, atividades adaptadas, recursos acessíveis. O propósito maior disso é eliminar qualquer barreira que esteja comprometendo o desenvolvimento desse aluno. As atividades que acontecem nesse espaço enquanto AEE diferenciam-se de qualquer atividade realizada em sala de aula. Mais uma vez reforçando, não sendo substitutiva ao processo de escolarização. O AEE tem dois tipos de atividades realizadas nesse espaço. Aquela que complementa e aquela que suplementa, né, o processo de autonomia desse sujeito dentro e fora da escola. A complementação, em linhas breves, é aquele processo de estimulação do aluno com qualquer dificuldade. Ela visa, de fato, complementar a formação do estudante. Isso quer dizer que a gente vai trabalhar com recursos que vai facilitar que esse aluno supere qualquer barreira imposta. Seja um prejuízo visual, auditivo, intelectual, né? Enquanto que alguns alunos no processo de desenvolvimento mais amplo, da sua capacidade maior de desenvolvimento, ele pode necessitar de um outro tipo de atividade, que são as atividades suplementares, que é muito mais direcionada a alunos com alta habilidade de superdotação e também a alunos com autismo, com Asperger, que tem um potencial em alguns casos acima da média, que vão precisar também desse enriquecimento curricular. A gente já apresentou esses dois tipos de atividades em um curso anterior, e aqui a gente está trazendo só para reforçar que o AEE estimula a superação de qualquer dificuldade, e o AEE complementa, enriquecendo a capacidade que o aluno tem. Complementação e suplementação, tá? Tem uma pessoa aqui dizendo que tem síndrome de Asperger, minha inteligência e a sua, meu mestre Wilson Cândido. Obrigado pelo elogio, tá bom? A prática do profissional de AEE deve ser pautada na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Isso quer dizer que temos sim que estar o tempo inteiro atento a leis, decretos, resoluções, notas técnicas e diretrizes que acontecem o tempo inteiro para organizar o trabalho que a gente realiza. Para isso, alguns protocolos são comumente utilizados durante o nosso trabalho de atendimento a esse aluno que precisa desse serviço. E aqui a gente vai entrar no perfil padrão desses protocolos que a gente vai estudar ao longo desses 3 encontros. Primeiro, recepção de relatórios de encaminhamento para avaliação e atendimento em AEE na sala de recurso multifuncional. A gente vai receber na sala de recurso multifuncional um relatório que pode vir da sala de aula, que pode vir do CAPS, que pode vir do hospital, do neuro, do pediatra, de quem acompanha essa criança em qualquer processo de dificuldade. Então, esse relatório é que vai levar esse aluno para o espaço de trabalho na sala de recurso multifuncional, onde ali irá acontecer o processo de avaliação para ver se esse aluno, de fato, é um aluno desse espaço ou não.
Às vezes ele chega também a partir de uma indicação de uma mãe que procurou o serviço de forma espontânea. E aí ela não vem com relatórios. Mas o primeiro protocolo que a gente recebe no AE é esse relatório que alguém encaminhou, solicitando uma avaliação para ver se consegue uma vaga desse serviço, já que aquele aluno possivelmente é público-alvo para esse espaço. E é importante que a gente também compreenda esse processo dos relatórios para receber esse aluno e, a partir disso, criar os protocolos seguintes, que é o passo a passo que a gente vai apresentar para vocês agora. A primeira questão que a gente vai fazer enquanto profissional do AEI, nesse contexto da recepção do relatório, é solicitar que a família traga o laudo médico, se a criança tiver. Se ela não tiver, não tem problema, ele vai ser atendido do mesmo jeito. Você vai agendar com a família um momento de conversa para coletar informações sobre essa criança, para posteriormente você também realizar o processo de avaliação com essa criança. Então, a realização de avaliação irá acontecer quando você recebe esse relatório de encaminhamento, e essa avaliação pedagógica que você vai aplicar, ela tem como objetivo identificar qualquer dificuldade e qualquer capacidade. A gente vai dar dicas desse processo de avaliação e também vamos apresentar mais à frente um protocolo de avaliação bem recheado de informações. O primeiro momento que acontece antes de qualquer processo é essa entrevista familiar, que a gente conhece em alguns espaços como anamnese. Na verdade, é uma anamnese, a gente vai já explicar o que é, mas como anamnese é um termo muito particular da saúde, a educação prefere utilizar o termo entrevista familiar, que é uma proposta de investigação, é um checklist de perguntas para coleta de informações sobre toda a história de vida do aluno, desde a concepção até o presente momento em que ele chegou ali com esse relatório de encaminhamento. Hoje, se der tempo, a gente já vai falar sobre a anamnese ou entrevista familiar, mostrando aqui um modelo para vocês. Durante o processo de coleta de informação, já que eu fiz a entrevista familiar, avaliei esse aluno, eu preciso de mais informações sobre ele. É importante visitar a escola. Se o AE é na própria escola, é mais fácil. Se é em outra escola, deve ter um dia para essa visita. É importante, nessa visita escolar, entrevistar o professor daquele aluno que encaminhou aquela criança para avaliação no AE, né? E, se for o caso, também visitar a sala de aula desse aluno. Esses 3 momentos são importantes porque você vai observar a proposta pedagógica da escola, como esse professor acolhe esse aluno, se ele tem comportamentos de inclusão ou de exclusão com esse aluno. Você vai visitar esse aluno em sala, você pode observar esse aluno no intervalo, você vai ver algumas dinâmicas que são interessantes, para posteriormente você criar propostas de orientação para a escola e para o professor. Tá? O grande objetivo da visita escolar, da entrevista com o professor e da visita à sala de aula do aluno é observar e coletar informações que sejam pertinentes, né, ao atendimento que você vai realizar junto desse aprendente. Né? E aí, fez essa coleta de informação com a família, na avaliação com o aluno e na visita escolar, você agora vai estudar aquele laudo que a família trouxe. Mas a família não trouxe um laudo, ele não tem um laudo. Você vai levantar uma hipótese qualquer e vai estudar sobre isso. Se ele não tem um laudo, você vai orientar que a família procure um profissional da neuropediatria ou da psiquiatria infantil para fazer uma avaliação. E junto dessa procura, você vai encaminhar um relatório da avaliação que você realizou, explicando algumas dificuldades observadas e solicitando que o profissional médico, de alguma forma, busque fechar esse quadro de dificuldade com esse aluno a partir da avaliação. Eu vou dar mais à frente para vocês algumas expressões que a gente pode usar quando for solicitar uma avaliação, quando for pedir uma avaliação diagnóstica, uma reavaliação diagnóstica. São termos bem bacanas que mais à frente eu mostro para vocês, ok? Então, o próximo passo, depois de tudo isso, é estudar esse laudo.
chegou um aluno para mim que tem um diagnóstico chamado síndrome de Prunibelli. Eu não conheço nada desse. Vamos pesquisar, vamos estudar. Mas será que é público-alvo do AE? Qualquer diagnóstico que tenha associado a ele deficiências é público-alvo do AE. Vamos pensar logo dessa forma, tá bom? Mas, como eu disse, essa criança chegou sem laudo, aí você vai encaminhar um relatóriozinho simples, direto, claro, para solicitar, junto do médico, uma avaliação para definição diagnóstica. É um outro passo importantíssimo. E o passo quase final para fechar esse momento com esse aluno é a realização do estudo de caso, que é um momento que vai acontecer posterior a todo o processo de coleta de informações sobre o aluno, que vai demandar aí, ao final, a possibilidade de você criar um plano de atendimento educacional especializado individualizado, né? E mais tarde também vai necessitar de informações para registrar nos atendimentos e para relatar ao final de cada período, semestre ou ano, daquilo que você realizou com esses alunos, né? Tudo isso a gente vai mostrar para vocês ao longo desses 3 encontros. E é importante lembrar que um dos papéis do profissional do AE dentro da escola é participar também, junto com professores, em momentos de planejamento, ok? Até aqui tudo certo? Estou indo rápido, tá tudo ok? Tudo ok até aqui? Quem pode me dar um retorno aí para a gente continuar? Tudo certinho? Som e imagem ok? O ritmo está ok? Ou estou muito acelerado? Tudo ok, né? Bom, e aí vamos chegar no primeiro momento. Chegou para você aquele encaminhamento que a escola pediu para você fazer uma avaliação com esse aluno, porque parece que esse aluno tem alguma deficiência que está impedindo ou dificultando o seu processo de aprendizado. Chegou para você uma mãe de um aluno que estuda nessa mesma escola, solicitando que você avalie o filho, porque ele está com um atraso muito significativo em relação ao que se cobra ou se espera para a idade, para a série em que ele se encontra. Chegou para você o relatório do médico dizendo que o aluno precisa disso ou daquilo enquanto serviço de educação especial. Você vai receber esse relatório, você vai compreender essa queixa que levou essa mãe até o serviço de AE e vai agendar com essa mãe um momento para uma entrevista, que alguns vão chamar de anamnese, e que no AEE a gente chama de entrevista familiar, tá? Essa entrevista familiar, na verdade, é uma anamnese social que vai coletar informações da família, da composição familiar, do contexto grupal da família, das condições econômicas, culturais, da gestação, das intercorrências gestacionais, das intercorrências, né, pós-natal, da primeira infância, do ingresso na escola, das intercorrências de doenças e qualquer situação que a criança tenha vivenciado, até chegar ao seu espaço de atendimento. Então, esse é um momento importantíssimo. Vale lembrar que, quando a gente fala de uma entrevista familiar, a postura do profissional, nesse primeiro momento, deve ser uma postura de acolhimento. É importante lembrar sobre isso. O profissional que vai atender essa mãe ou esse casal, ele tem que passar confiança, ele tem que passar acolhimento, ele tem que ser agradável, ele tem que ser gentil, porque ele vai, nesse momento, precisar que essa família se sinta à vontade, se sinta confiante, para relatar coisas do próprio contexto íntimo do grupo familiar. Se o profissional se coloca numa postura de julgamento, de censura, muito formal, muito técnico na sua linguagem, a família fica inibida e não participa apresentando aquilo que é relevante enquanto coleta de informação. Portanto, é uma dica importante. Observe o contexto sociocultural da família, para você adequar a sua linguagem, e sempre se mostre receptivo, porque é nesse momento que esse primeiro pacto vai acontecer entre você e a família para qualquer outra necessidade ao longo do processo. O termo anamnese, dentro do contexto de entrevista familiar,
Ele se origina da palavra grega anamnesis, sendo seu significado denominado como recordação. A anamnese vem de memória, lembrança. É aquilo que é referido como manifestação de qualquer situação vivenciada, né? Sintoma, sinal que alguém está vivenciando nesse momento, ou de situações vivenciadas em momento anterior. Lá na saúde, vamos chamar também de HDA, história da doença anterior, mas aqui é entrevista familiar. Isso ocorre desde o surgimento de qualquer dificuldade, qualquer sinal, qualquer doença, qualquer deficiência, qualquer transtorno, até o momento em que vai se fazer uma avaliação com o profissional. Alguns aspectos são importantes durante a entrevista inicial para se chegar ao momento de sondagem ou de avaliação com a criança. Primeiro, é importante entender que é o primeiro contato da criança com aquilo que vai ser cobrado enquanto momento de avaliação. Assim como também é o primeiro contato da família com o profissional. Tem famílias que mascaram algumas informações, tem famílias que são mais claras e revelam tudo de forma rápida, por isso que eu disse que é importante esse momento de acolhimento, para que a família se sinta à vontade com você e não deixe ou guarde informações que podem ser particulares e importantes nesse momento da coleta de informação, tá? O avaliador deve desenvolver uma atitude essencialmente de observação e de escuta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse momento, você vai ouvir o que a família tem a dizer. Você vai perguntar e a família vai responder. Por mais absurdo que seja a resposta, você vai ficar inerte. Vai anotar e vai continuar perguntando enquanto a família responde. Tá? É você que vai interpretar aquilo que vai ser observado enquanto resposta. Você vai trazer para a família questões de como ela percebe essa dificuldade, que tipo de expectativa ela tem com relação ao futuro da criança, se existe na família sentimentos de culpa, como é que eles tratam desse assunto, como é que essa dificuldade tem afetado aos membros da família, se afetou, se não afetou. Então, e vai observar o nível de ansiedade que pode estar presente junto da mãe ou do pai no momento da avaliação. E uma pergunta importantíssima: quais são as expectativas que a família tem para o futuro desse aluno com deficiência? Essa é uma pergunta que a gente faz em toda entrevista familiar. E vocês vão ver ao longo do processo que a resposta é quase sempre a mesma. Que a criança se desenvolva, que aprenda, se vire sozinha, porque a grande preocupação das famílias é como vai ser o futuro dela quando eu não estiver mais aqui. Eu preciso que ela aprenda a se virar sozinha. É uma questão importantíssima. Algumas questões devem ser evitadas por parte do entrevistador durante essa coleta de informação. Deve-se evitar perguntas padronizadas. Algumas questões iniciais podem ser utilizadas. O que está acontecendo com a criança? Como você pode descrever o que está acontecendo com seu filho? Onde essas dificuldades acontecem? Se em casa, se na rua? Como a criança lida com essas dificuldades? O que vocês já fizeram para ajudar? Como a família percebe isso? Como ele foi diagnosticado? Ou se ele tem alguma outra condição associada ao diagnóstico principal? Se a família compreende o que é que significa esse diagnóstico? E aí você vai dizer que precisa do máximo de informação que a família puder relatar, porque são essas informações que vai levar você a compreender melhor esse aluno e a pensar em atividades que possam estimular a superação dessas dificuldades. É um momento de parceria, é um momento íntimo, por isso que tem que ser um momento acolhedor. Tem profissionais que fazem uma entrevista familiar em 2 ou 3 encontros, tem profissionais que fazem de uma vez só. Cuidado, portas fechadas, sem interferência de ninguém. Ninguém pode ficar entrando e saindo, porque é um momento de desabafo. Tem mãe que chora, tem mãe que não consegue lembrar dos fatos e acaba se emocionando. Tem vivências que aconteceram que traz de novo sofrimento, e aí o profissional tem que estar ali firme para acolher, por isso não pode ter interferências externas. Não pode ser feito no corredor. Não pode ser feito na sala da direção da escola, onde tem entra e sai de pessoas. Não pode ser feito na secretaria, tem que ser feito numa sala
Só você e a pessoa, porque ali são informações de foro íntimo. Tem questões ali que são relatadas, tem coisas que são relatadas que você nem vai anotar. Tem coisas que são ditas que você vai anotar do jeito que a mãe disse, vai colocar entre aspas. Quer dizer, a criança fez isso, isso e aquilo. Do jeito que a mãe disse, coloca entre aspas e abre um parêntese. Segundo informações da mãe ou da genitora. Para que quem for ler em um momento posterior entenda que não foi você que disse. Ali é o relato da mãe. Então, existem várias questões que são importantes se observar nesse momento, porque é um momento realmente de muita confiança. Tá? Então, tem profissionais que propõem que a criança participe. Eu não proponho que a criança participe nesse momento. Eu proponho que a criança não venha nesse dia para a anamnese, porque ela tira o foco de atenção da mãe, né? Mas se ela vier, você também vai observar como a mãe se comporta com algumas questões que o filho traz. É outro ponto que pode ser observado também, ok? Entrevista familiar ou anamnese social. São dados importantes para esse registro. Descrição da história de doença anterior. Descrição do processo gestacional. Se a mãe aceitou, se não aceitou. Se durante a gestação aconteceram algumas intercorrências. Como foi o processo de desenvolvimento da criança. O primeiro passo da anamnese, que eu vou já mostrar para vocês aqui um modelo, é a identificação da criança. O nome, a escola, a data de nascimento, a idade, a série, o nome do pai, o nome da mãe, para depois você entrar nas perguntas com a mãe que são relativas a isso. Processo de desenvolvimento da criança, como é que se dá essa criança enquanto apresentação de características, como se deu o desenvolvimento psicomotor da criança, como é que ela interage, como é que é a vida social da criança, como é que é a relação afetiva com os irmãos, com os pais. Tudo isso é perguntado de uma forma simples, de cabeça baixa, sem olhar muito para a mãe, para não intimidar, e conforme a resposta é dada, você vai anotando ou vai marcando ali do lado. Como é o relacionamento da família com essa criança e com os grupos sociais, se a família se afastou dos grupos sociais por conta de alguns comportamentos da criança. Gente, existem muitos modelos de anamnese. Já eu vou apresentar um modelo que não quer dizer que seja um modelo estanque. Você pode acrescentar informações, você pode retirar informações. Tem anamnese que são várias páginas. Portanto, existem muitos modelos. Eu vou enviar para vocês 2 modelos, mas existem muitos modelos de anamnese que podem ser utilizados nesse espaço. É importante entender isso. Desde que você esteja coletando informações de toda a vida desse aluno, é uma anamnese válida, tá? E ao final da anamnese, você vai perguntar quais são as expectativas da família em relação ao desenvolvimento da criança. Desculpa aqui. É importante perguntar se na família existe pessoas com qualquer quadro similar, com dificuldades parecidas, com antecedentes de doenças, com transtornos, com deficiências. Se a criança já fez atendimento em algum local, quantas escolas ele já passou, como é que foi a relação com essas escolas. Se existe mais informações que podem ser repassadas, como doenças, cirurgias, uso medicamentoso, se a criança faz uso atual, se já fez, como aconteceu a queixa para ela chegar até esse espaço de atendimento, se partiu de uma orientação da escola, do médico, ou se foi a própria mãe que buscou por esse serviço, como se dá o relacionamento da criança com a escola e da família com a escola, como a família percebe a relação da escola nesse processo de inclusão. E são perguntas que eu estou adicionando aqui, que pode ser colocado ou não dentro de uma anamnese, tá bom? E a própria relação social que a criança tem. Vamos para um modelo interessante para vocês. Primeira questão que se observa numa anamnese é a identificação daquele sujeito que vai ser avaliado. Nome, idade, quantos anos e quantos meses ele tem. Data do nascimento, naturalidade, escolaridade, o turno que ele estuda,
Se ele frequenta o horário inteiro, se ele vai só uma parte do horário, o nome da escola, se ela é pública ou privada. No caso aqui, ela é pública, né? E aí você vai pedir o contato da mãe, e-mail, e sempre que você puder, você vai atualizando esse contato, porque elas mudam muito o telefone e acabam muitas vezes atrapalhando esse processo de contato, ok? Professor desse aluno. Você vai perguntar quem é o responsável por ele, o coordenador da escola, e se o encaminhamento partiu da escola. Se não partiu da escola, você vai perguntar de onde esse encaminhamento partiu. Lembrando, esse é um modelo de anamnese. Nome do pai, idade, contatos, profissão e escolarização. A mesma coisa com a mãe, e você vai confirmar o endereço. Existe a anamnese que você ainda acrescenta aqui a renda familiar. Ah, mas não é muita invasão? Você tem que conhecer a família. Até para quando você for sugerir uma atividade, você lembrar que aquela família não tem uma condição X para comprar o material que você solicitou. Então é importante a gente também saber a renda familiar, né? Até para que mais tarde você possa também emitir um relatório que vai ajudar quando a mãe for solicitar aí o famoso benefício de prestação continuada, quando a renda per capita for uma renda muito inferior. Composição familiar. Primeiro, saber como se dá a relação da criança com os pais. E como é a relação dos pais entre si, pai e mãe. São separados? São casados? Se são separados, como é que é a relação dos pais? Se são separados, como é que é a interação dos pais com a criança? Existe um momento do pai visitar a criança para levar para passear? Como é que é essa vida social, já que os pais podem ser separados? Mas se não são separados, que vida social os pais oferecem a essa criança? É importante saber de tudo isso para a gente observar, né, algumas questões que podem vir mais tarde ser momentos de orientação. Outras crianças e parentes moram com essa criança, aí você vai colocar o nome de cada um, a idade, a relação, o nível educacional, o nível ocupacional, se tem problemas de saúde e se tem problemas aí ligados à criança ou tem qualquer outro problema similar àquele que a criança apresenta. Eu posso colocar aqui muitas informações adicionais. Esse é o momento da coleta de informações sobre composição familiar. Identificação do problema. Queixa, o motivo. Qual o motivo que levou essa mãe a buscar por esse serviço? Por que ela está buscando por esse serviço? Ou quem encaminhou? É um momento de pergunta. Tá? Concepção da criança. É um filho natural, adotivo? Qual foi a idade dos pais no momento em que a criança foi concebida? Foi uma gravidez planejada ou aconteceu? Teve gestações anteriores? Teve abortos? Sim ou não? Se sim, foram abortos naturais, foram abortos... Olha a quantidade de informações íntimas que você vai precisar que a família se sinta à vontade para relatar. Tá? Gestação. A mãe fez acompanhamento pré-natal? Era um acompanhamento regular? Ou ela não fez? A mãe ingeriu algum tipo de drogas durante a gestação? Drogas lícitas ou ilícitas? A mãe tentou, de alguma forma, abortar a criança? Tem mãe que pode ter tentado, não vai dizer. Tem mãe que pode ter tentado e vai dizer. Então, de novo, é um momento de coleta de informações de foro íntimo. Teve acidentes durante a gestação? Teve algum tipo de violência doméstica durante a gestação? A mãe tomou alguma medicação que ela pode achar que foi uma medicação inadequada? Teve doenças infecciosas que justifiquem a deficiência da criança, como rubéola, toxoplasmose, sífilis? A mãe tinha hipertensão durante a gestação, diabetes ou qualquer outra situação? Quais eram as condições emocionais da senhora durante essa gestação? Foi uma gestação tranquila? Foi uma gestação agitada? Como é que a senhora descreve esse momento? Tudo isso tem que ser colocado de uma forma muito simples. Sempre de uma forma que não pareça que você está invadindo a intimidade daquela família. Parto. Foi normal?
Foi induzido? Foi cesárea? Foi um parto forçado? Como é que foi esse parto? Passou da hora? Como é que aconteceu esse momento do parto? O cordão umbilical da criança estava normalmente ou ele estava envolto no pescoço da criança? Que é o que a gente chama de prolapso do cordão umbilical, que pode ter provocado, quando está em volta do pescoço, pode ter provocado hipóxia, anóxia. A criança nasceu roxinha, precisou de oxigênio, tem relatos de convulsões logo após o nascimento. Qual era o tamanho da criança, o peso, o apigar? Ela teve icterícia? Foi feito o teste do pezinho? Tudo que você puder coletar de informações, essa mãe vai precisar relatar. Lembrando, tem mãe que não sabe dizer muita coisa do que a gente está colocando aqui. Tem mães que sabem tudo na ponta da língua. A alimentação da criança. Mamou no peito? Por quanto tempo? Como foi o processo de desmame? Foi gradual? Ou já saiu de uma coisa para outra? Tomou mamadeira? Hoje, ela tem hora para se alimentar? Como é que é essa refeição dela? Tem predileção por algum alimento? Como é que se dá o processo de mastigação? Ela come rápido, devagar? Ela sofre para comer? Ou ela come de uma forma que está parecendo muita fome? Ela mastiga bem? Porque isso é importante para a gente entender dificuldades de fala, dificuldades na dentição, que são situações muito importantes, ok? Faz as refeições com a família na mesa. Onde é que ela faz as refeições? É vendo TV? É com o celular? Como é que ela faz? Existe alguma predileção alimentar? Tem alguém dizendo aqui, a Vera dizendo que está chovendo em algum lugar e caiu a internet. Bom, aqui não está chovendo e a internet está ok. Veja aí se está ok para vocês, minha imagem e som. Tudo certo? Falhou e voltou? História clínica da criança. Teve febre alta, rubéola, complicações com vacinas, acidentes, bronquite, sarampo, coqueluche, problema com adenoide, asma, convulsão, meningite, teve algum processo de desidratação, amidalite, infecção do ouvido, cachumba, otite, alergias, catapora, e mais espaço para você colocar aquilo que a mãe relatar, tá? A criança atualmente faz uso de medicação, por quê? Como estão os acompanhamentos dela na saúde? Ou por que ela faz acompanhamentos periódicos com o médico? Existe alguma questão que possa ser relatada? Como é a qualidade do sono? Ela dorme bem? Quando ela dorme, ela tem um sono tranquilo? Onde ela dorme? Com os pais ainda? Ela tem seu próprio espaço para dormir? Que horas ela dorme? Que horas ela acorda? Qual a qualidade do sono? Ela arranja os dentes, tem bruxismo, sonambulismo? Ela acorda chorando com terror noturno? Ela fala enquanto dorme? Ela tem enurese e encoprese? Xixi e cocô ainda faz durante o sono, ou principalmente xixi, que é enurese? Tem algum hábito especial? Precisa de chupeta, balanço, dedo na boca para dormir? Como é que se dá esse sono? São questões importantes para se observar. Desenvolvimento psicomotor. Com que idade sentou, segurou o pescoço, engatinhou? Como é que ela caminhou sozinha, com apoio ou sem apoio? Com que idade ela andou? Aqui tem umas informações que podem ser interessantes. Sentar por volta dos 6 meses, engatinhar com 7, andar com 1 ano. Ela caía quando andava, caía com frequência. E a dominância manual, como é que dá? Ela já adquiriu, é direito, é esquerda o domínio dela? Você acha que ela tem alguma dificuldade nessas questões motoras? Ela já consegue controlar os esfínteres? Com que idade ela parou de usar fraldas? Ou ela usa até hoje ainda e não tem controle dos esfínteres? É outro ponto importante que pode, inclusive, ser entendido como prolongado quando se tem qualquer questões neurológicas envolvidas. Desenvolvimento da linguagem. Balbuciou com que idade? Com que idade começou a falar?
Apresentou problemas na fala? Quais? Fez uso de bico? Até que idade? Como era esse uso de bico? Ela compreende o que você fala? Ela consegue se comunicar com outras crianças? É importantíssimo isso aqui. Escolaridade. Ela frequentou creche, educação infantil? Qual foi a idade em que ela entrou na escola? Teve dificuldade em se adaptar? Quais escolas ela frequentou? Você vai colocar aqui a sequência de escola, série, o ano. Ela já repetiu de ano? Por quê? Em casa, ela faz a tarefa sozinha ou ela precisa de ajuda? Fatos importantes que aconteceu na vida escolar do seu filho que marcou você ou marcou a ele. Quais são as queixas mais frequentes que a escola relata sobre o seu filho? Ele tem dificuldade para ler, escrever, ordenação motora, contar, calcular, escrever o que aprende, troca as letras na escrita e na leitura. Ele tem uma letra legível? Ou como é que é o processo de letra? Tem dificuldade de atenção e concentração? Já conhece cores, números, dinheiro, letras, meses do ano, dias da semana? Aqui a orientação já temporal que vai estar lá na avaliação. Lembre que aqui tem itens que a mãe vai responder e que você vai confirmar quando for avaliar a criança, ok? Sabe cortar? Apresenta tics? Como é que ele pega no lápis? Ele escreve com força ou escreve muito fraco? Gente, olha a quantidade de perguntas que tem numa anamnese, numa entrevista familiar, né? Comportamento. Como é que é o humor dele? Ele brinca sozinho ou prefere brincar com outras crianças? Ele se estranha quando você muda de ambiente? Ou ele tem facilidade de se adaptar em ambientes diferentes? Ele tem horário para tudo? Ele aceita bem as ordens? Ele pratica alguma atividade física? Ele é agressivo ou ele tem uma relação de apatia, de indiferença, ou é teimoso quando você pede alguma coisa? Percebe quando muda alguma coisa em casa ou quando você aparece com uma novidade, ele tem essa percepção? Ele tem medos? Quais são as brincadeiras preferidas dele? Como a criança se comporta sozinha? Como ela se comporta no grupo familiar? Como ela se comporta com outras pessoas? Com quem ela mais gosta de ficar em casa e por quê? Sexualidade. Ele tem curiosidade sexual? Isso aconteceu quando? Que tipo de pergunta ele tem feito com mais frequência? Qual é a atitude da família quando acontecem essas perguntas? Ele já está naquela fase de descoberta corporal e de masturbação? Qual é a reação da família frente a isso? Como a família tem tratado desse assunto? Problemas visuais. Existe alguma dificuldade nesse campo? Quanto à audição, parece que ele não escuta quando alguém fala? Já fez alguma audiometria? Já precisou de alguma cirurgia ocular ou auditiva? Aqui está envolvendo visão e audição, tá? Que é a mesma questão aqui que eu acho que eu troquei aqui na questão dos itens. Aqui, lá é da audição, a visão aqui é da audição. Hábitos. Ele rói a unha? Tem tiques nervosos? Tem alguma mania de repetição de alguma coisa? Ele tem movimentos repetitivos? Ou ele chupa o dedo ou o bico? Que hábitos você pode registrar para a gente como incomum que acontece com seu filho? Como ele se relaciona com outras crianças? Ele tem amigos? Como é essa relação com outras crianças? Como é a relação com colegas dentro da escola? E com professores, como se dá essa relação? Em casa, com quem ele tem mais conflito? Quando se deu o processo de estimulação? A criança tem acesso a brinquedo, a jogo, revista, livros, jogos virtuais, tablet, celular? Como é o acesso aos eletrônicos? Como vocês controlam e orientam nesse sentido? É feito o controle do conteúdo de acesso à internet? Bom, aqui eu mostrei para vocês alguns dos tópicos que pode estar dentro de uma anamnese, né? Mas existem, como eu disse, milhões de outros modelos de anamnese. E aqui temos um outro ponto importante. Ao final da anamnese, quando a criança entrar no processo de atendimento, aqui tem algumas normas de funcionamento do atendimento, tá? Que são dicas que vocês podem usar como protocolo de pacto entre você
profissional do atendimento e a família que está buscando por esse serviço. Então, é só um modelo de normas de funcionamento que pode ser muito interessante para você já orientar a família como funciona o serviço. Ele vai ser 2 vezes por semana, vai ser no horário tal, no dia tal e no dia tal. Não pode chegar atrasado. Se chegar atrasado, só vai ter o tempo restante do atendimento. Não pode levar brinquedos para casa. Então, são algumas normas que vocês vão elaborar aí de acordo com cada serviço, ok? Estão cansados? Dá para aguentar mais 15 minutinhos, não dá? Até aqui tudo certo? Essa anamnese ela é ótima, Marina, muito boa mesmo. Ela é bem resumida e ela traz muitas informações interessantes, tá? Bom, agora saiu da anamnese, a gente tem lá todo o registro das informações sobre aquele aluno que a família repassou, né? E agora vamos começar o processo de avaliação com essa criança, avaliação pedagógica. Hoje eu vou dar dicas dessa avaliação. Mas a avaliação mesmo eu vou trazer no próximo encontro para a gente ver cada tópico, ok? Mas aqui eu vou trazer algumas dicas importantes para o processo de avaliação. Aspectos importantes na avaliação do aluno com deficiência para a elaboração dos relatórios a seguir. Primeiro, a gente vai observar que esse relatório pedagógico posterior ao processo de avaliação com a criança, ele deve contemplar todos os itens da avaliação global. Esquema corporal, lateralidade, memória, percepção, raciocínio lógico, associação de ideias, orientação espaço-temporal, coordenação motora, linguagem e comunicação. Então, vou trazer para vocês no próximo encontro uma avaliação com vários itens, como eu vou dizer, esmiuçados, né? Tópico por tópico. Mas é importante entender que existe uma diferença entre triagem, sondagem, observação e avaliação. Triagem é uma escolha, é uma seleção. Sondagem é uma investigação para se conhecer alguma coisa. Observação é um olhar de se examinar algo. E avaliação é uma apreciação mais profunda. Portanto, a avaliação com esse aluno não pode se dar em um único momento. Ela é contínua e processual. Eu já tenho ali a queixa de encaminhamento, ou a entrevista familiar, a mãe supostamente já me entregou o laudo da criança e eu vou avaliar essa criança agora para descobrir o que é que ela tem de dificuldade ou não, tá? A avaliação deve ser um processo gradual, contínuo e processual, tanto do aluno quanto das intervenções que a gente vai realizar junto com ele. E algumas questões podem ser interessantes. Primeiro, entender que a avaliação é um processo compartilhado de coleta e de análise de informações que são relevantes da situação de aprendizagem, considerando-se características próprias do contexto escolar, mas também do contexto familiar, a fim de, ao final, tomar decisões que vão promover mudanças que podem tornar possível melhorar a situação que está colocada ali naquele sujeito em processo de avaliação. A avaliação deve contemplar potencialidades de aprendizagens e capacidades diversas, e também o relato de dificuldades de aprendizagem, dependência, deficiência, ou qualquer outra questão que mereça nota. A avaliação ela envolve o contexto social, que envolve o contexto escolar, que por sua vez envolve o contexto de sala de aula, o contexto do professor com relação aos conteúdos ao aluno, que por sua vez envolve o contexto familiar com o aluno que está dentro de sala de aula, dentro da escola e dentro de um contexto social. Qualquer mudança em um desses contextos vai levar aí a mudanças nas situações diversas frente a esse sujeito em processo de adaptação. A avaliação ela pode ser a avaliação pedagógica individual, mas também pode acontecer de forma multidisciplinar, que tem aí um outro perfil quando se trabalha com equipes, que é interessante também. Toda avaliação parte de uma queixa, seja uma queixa escolar, uma queixa familiar, uma queixa médica, que vai solicitar junto a esse serviço uma avaliação qualquer.
A queixa não é apenas uma frase que se diz no primeiro contato. Ela vai ser ainda escutada ao longo das sessões, sendo fundamental que o profissional possa refletir sobre aquilo que está sendo observado. A avaliação multidisciplinar, no centro de AE, por exemplo, ela envolve toda uma equipe. E ela também se inicia a partir de uma queixa que vai ser observada durante a entrevista familiar, que é quando se dá esse compartilhamento pelo grupo, antes do processo de investigação propriamente dito junto com o aluno. É importante, nesse momento da avaliação com a criança, também acolher essa criança bem, né, mostrar, se apresentar, dizer que ela vai entrar numa sala, qual é o propósito desse momento com você, que não é uma avaliação valendo nota, que é algo que ela vai brincar, só para você ver como é que ela funciona, como é que ela escreve. Tem que ser algo muito espontâneo, para que assim a criança entre sem nenhum tipo de resistência a esse momento. Eu digo criança, mas pode ser adolescente e adulto também. Porque às vezes já se sai de casa com o receio do que vai vir. Porque a própria mãe às vezes diz que vai para o psicólogo, por exemplo, em vez de dizer que vai para um momento com um profissional da escola para observar como está o desenvolvimento daquela criança. Então, um momento também, assim como foi delicado com a mãe, deve ser delicado também com a criança, ok? Avaliação pedagógica no AE, avaliação multidisciplinar no centro de AE. Devem ser utilizados no momento da avaliação recursos lúdicos que podem ser usados como ferramenta auxiliar nesse processo. É importante observar a sala e evitar excessos de informação. É importante observar a ventilação da sala, a luminosidade. Qualquer pergunta que você vai fazer durante o momento de conversar com esse aluno deve ser perguntas claras, né, de uma forma natural, em relação a temas diversos, de novo, sem censurar, sem julgar, mas buscando entender como tudo acontece com ela. É importante focar o momento de observação em cima daquela queixa que levou a criança até esse espaço, para que assim você consiga entender se aquela queixa ela é real ou se existe alguma coisa que vai ser investigado que não foi dito na queixa. É importante respeitar o tempo de tolerância da criança frente a qualquer momento de avaliação, porque tem crianças que já perdem a paciência rápido, tem crianças que conseguem ficar 1 hora conversando com você. Ter cuidado para não influenciar em nenhum momento nas respostas que a criança dá. Ali é o momento de perguntar e anotar a resposta. Então, você não vai intervir em nenhuma resposta, porque isso não é atendimento, é avaliação. É importante evitar qualquer tipo de possibilidade que leve você a ensinar qualquer coisa que a criança está realizando, porque, de novo, você está observando como ela funciona. Você vai registrar essas dificuldades e mais tarde, lá no plano de intervenção, é que você vai dizer como vai intervir nesse processo. E ter sempre cuidado. Existe uma relação muito perigosa no momento da avaliação, né? Essa relação educador, avaliador e aluno, ela trata-se de um interrelacionamento dinâmico e de condutas que são interdependentes. Assim, estão presentes os fenômenos transferência e contra-transferência. A transferência é quando a criança ou o aluno transfere para você algo de positivo ou negativo sobre questões que ele vivenciou. Ele antipatiza você, ou ele tem uma grande simpatia por você, e a contra-transferência é quando acontece o contrário, do profissional para com o aluno. Então, ter cuidado para não deixar que isso atrapalhe o processo de relação inicial com esse aprendente. Essa transferência é o aluno que traz para a avaliação, para a sessão, qualquer tipo de sentimento, atitude ou condutas inconscientes frente ao profissional, né, que pode estar representando positivamente ou negativamente qualquer vivência que ele teve. E a contra-transferência são condutas inconscientes que aparecem no profissional em relação a esse sujeito em processo de avaliação ou de atendimento. Existem algumas vantagens da avaliação quando acontece em grupo. Ela é mais rápida, ela cansa menos a criança, ela é mais dinâmica, porque se faz várias observações em todas as áreas e chega-se a um consenso no final,
que é diferente da avaliação na sala de recurso multifuncional, que é a avaliação que se dá com um único profissional, que é o profissional que está atuando pedagogicamente nesse espaço. E aqui algumas dicas de ouro interessantíssimas para vocês. Lembrando que a avaliação vai ser apresentada na próxima aula, e aqui eu estou dando dicas que podem ser importantes para esse momento em que você vai estar junto desse aluno em processo de observação durante a coleta de informações para avaliação. Então, algumas observações interessantes. Primeiro, durante a avaliação, você vai observar várias questões ligadas, por exemplo, ao esquema corporal. Autoimagem, partes do corpo, partes maiores, partes menores, se a criança tem noção de lateralidade, de dominância lateral, se ela já reconhece as partes do corpo em si, na figura e no outro, se ela sabe quais são as funções corporais. Aqui é interessantíssimo aquele jogo esquema corporal, que é um kit voltado a esse objetivo da avaliação. Professor, esquema corporal entra em toda avaliação, praticamente em todas. É importante lembrar por quê? Porque o corpo da criança é o processo de partida para muitos aprendizados. Então, ela precisa primeiro dominar esse corpo para depois partir para outras etapas mais elaboradas. Durante a avaliação, trabalhar a associação e a discriminação de letras, cores, formas geométricas, tamanho, peso, número, quantidade, seriação, observar o interesse, a participação e a iniciativa do aluno, como ele organiza as ideias quando vai responder uma pergunta, como ele tem organizado o seu raciocínio lógico. Pode ser feito isso com jogo, ou pela própria observação durante a execução da atividade. Funções executivas são observadas hoje em toda avaliação. Processo de atenção, concentração, memória de trabalho, flexibilidade mental, capacidade de planejamento e resolução de problemas, fluência, categorização, controle inibitório. Quem fez o curso de função executiva vai lembrar de tudo isso. Capacidade para execução de atividades, retenção de aprendizagem, tudo isso está dentro das funções executivas. Capacidade do aluno quanto à fadiga, à tolerância. Cansa-se fácil, consegue fazer a atividade inteira sem cansaço. Compreensão e atendimento a ordens simples e complexas. Capacidade de comunicação e expressão. Desenvolvimento do aluno quanto a habilidades de vida diária, vida autônoma. Como é que o aluno organiza o material que foi usado durante a avaliação? É um ponto importante a se observar. A linguagem, comunicação oral e escrita deve ser observada. Se tem presença de distorção, trocas ou omissões de letras durante a fala ou no processo de leitura e de escrita. Como se dá a interpretação textual, o raciocínio lógico-matemático, a senso-percepção e memória auditiva e visual, percepção de diferenças e semelhanças, associação de ideias, sequência lógica, orientação temporal e espacial, presença de sinais que indiquem outras possibilidades diagnósticas, observação enquanto psicomotricidade, o tipo de marcha, a utilização adequada dos tipos de preensões e preensão para a escrita, equilíbrio dinâmico e estático, tudo isso está dentro da motricidade, da sensorialidade, que a gente está vendo também no outro curso de estimulação sensorial. Consciência da atual situação, se esse aluno tem consciência, por que ele está ali, por que ele acha que foi aquele espaço de avaliação. E aí chega no momento do relatório que a gente não vai mostrar hoje, porque vamos mostrar a avaliação na próxima aula e depois como escrever o relatório após o processo de avaliação, tá bom? Deixa eu voltar aqui, porque eu quero mostrar ainda algumas dicas de livros. Tudo certinho até aqui? A Poliana está dizendo que é um momento importante, pois nesse momento iremos ter nossa parceria e futuro sucesso dos atendimentos. É verdade. A conquista da família, a conquista desse aluno em processo de avaliação é que vai dizer como se dá o processo posterior enquanto atendimento, tá? Bom, aqui a gente mostrou o AEE de uma forma geral, um apanhado geral,
Mostramos o processo de anamnese ou entrevista familiar, que é o primeiro elemento, primeiro protocolo de trabalho do AEE, que é a entrevista com a família. E temos algumas dicas sobre o processo de avaliação. E vou mostrar a avaliação na próxima aula. Vou enviar para vocês 2 modelos de anamnese, né, para a gente ir se situando em relação a esses protocolos. E também na próxima aula vou mostrar como se faz o relatório da avaliação de uma forma prática, ok? Tudo certinho? Ok. Bom, eu vou dar algumas dicas de livros sobre esse tema, que podem ser interessantes para vocês, e que, caso alguém tenha interesse, a gente tem aqui na Mais Estímulos, ok? O livro da Teresa Mantuan, Inclusão Escolar, O que é, porquê e como fazer, é um livro bem interessante. Vamos para Educação Inclusiva e Educação Especial. Esse eu posso mandar em PDF para vocês, eu tenho em PDF. Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com Deficiência, é um outro livro super interessante. Atividades Matemáticas para a Prática Inclusiva, um outro livro interessante. Mediação Escolar, Conhecimento, Habilidades e Atitudes, da Deise Serra. O Orientador Educacional, o Mediador Escolar e a Inclusão. Mediador Escolar, Recriando a Arte de Ensinar. Inclusão na Educação Infantil, que é um outro momento que a gente precisa trabalhar bastante, que a gente ainda não tem o AE na Educação Infantil, né? Inclusão da criança com autismo na educação infantil, trabalhando a mediação pedagógica. Os meus, lógico, autismo, azul e de todas as cores. Meu também, deficiência intelectual e síndromes infantis. E esse que eu também tenho um capítulo que é Autismo, um olhar por inteiro. Vamos para outras dicas. O processamento visual, avaliação para crianças em alfabetização. Vem a parte teórica e vem alguns instrumentais de avaliação. A coleção Alfabetização de Alunos com Deficiência, também da Deise Serra. São 3 livros. Perdão, Avaliação de Alunos com Autismo, tá? Acessibilidade, edificações, mobiliários e espaços para uma real inclusão escolar. Educação na família e na escola, tecnologias, inclusão e ensino. Esse é bem para a atualidade. Tecnologia e educação, as mídias na prática docente. Psicologia e inclusão. É um outro livro bem interessante, que são atuações psicológicas em pessoas com deficiência. Família e aprendizagem, uma relação necessária, já que estamos falando de entrevista familiar. E esse fantástico livro, que é um livro bem volumoso, que são testes de vocabulário por figuras. Aqui você tem, deixa eu ler para vocês aqui. Você tem prova de consciência fonológica por produção oral, prova de consciência fonológica por escolha de figuras, compreensão auditiva de sentenças, processamento auditivo central, competência de leitura de palavras e pseudopalavras, compreensão da leitura de sentenças, escrita sob ditado, memória de reconhecimento de figuras e de imagens, habilidade de leitura orofacial, vocabulário de leitura orofacial, inteligência não verbal e rendimento em português. São várias escalas de avaliação chamadas de teste de vocabulário por figuras. É um livro espetacular para quem trabalha aí com processo de avaliação diversos. É bem volumoso, ó, bem largo, tá? Bom, gente, é isso. Acho que esse foi o primeiro momento de apresentação dos protocolos de avaliação no AEE, que são protocolos que eu sei que vocês já conhecem, que vocês já utilizam, mas que é sempre importante a gente desmistificar aí algumas questões e explicar de uma forma mais compreensiva para que a gente possa cada vez mais atuar com eficiência. Lembrando, pronto, o Isaac está perguntando aqui sobre o relatório.
relatório, né? O relatório, Isaac, é um relatório simples. Cada aula você anota os principais pontos e descreve aquilo que foi mais relevante durante a aula. Ao final das 3 aulas, você junta os 3 relatórios e envia para o meu e-mail, e assim o processo de certificação de vocês acontece. Todos os nossos cursos já funcionam dessa forma. Para cada aula, você faz um relatório dos principais pontos dessa aula, tá bom? Bom, gente, é isso. A gente chega ao fim desse primeiro momento, essa primeira aula do nosso último curso do semestre. Estamos com um curso de estratégias lúdicas e estimulação sensorial, e agora o curso de protocolos de avaliação em AEE, que são protocolos que você já conhece, como entrevista familiar, avaliação pedagógica, elaboração de relatórios, relatórios de encaminhamento, relatórios devolutivos, estudos de caso e o plano de desenvolvimento individual desse aluno dentro do processo de trabalho do AEE, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. Quem ainda não se inscreveu no canal, aqui no nosso canal, se inscreve aqui embaixo. É importante para a gente, para que a gente chegue aí o mais rápido possível aos nossos 10 mil inscritos no canal, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem em casa. A pandemia ainda não acabou e é importante que a gente possa passar por tudo isso bem, apesar de todas as dificuldades que eu sei que cada um de nós pode estar vivenciando, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Qualquer dúvida é só me chamar no grupo, que eu estarei lá para responder com o maior prazer, como sempre faço com vocês, tá bom? Beijos e até breve, se Deus quiser.